12 horas e 11 minutos e agora vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Obrigado, Denise. Eu estou na porta aqui de um supermercado, tem a moça aqui, uma senhora, que está com um carrinho cheio. Ela não está se estocando, mas o que a senhora percebeu dentro do supermercado? Boa tarde. É que os preços aumentaram um pouco, né? Quer dizer, um pouco não, bastante, e que a parte de hortifruti e granjeiros, quer dizer, está quase sem nada, entendeu? Está realmente... A senhora está sentindo os efeitos desse desabastecimento? Desabastecimento bastante. E qual vai ser a postura da senhora? Não, vai se estocar, não vai estocar, vai aguardar? Eu vou guardar, não vou estocar não, entendeu? Vou aguardar para ver o que vai acontecer, entendeu? Mesmo porque, entendeu, meu marido já tem mania de estocar, entendeu? Então, ele já tem bastante coisa em casa, assim, que não é perecível, né? Já estocado, entendeu? Então, só as coisas mais, assim, que a gente, entendeu? Não pretendemos fazer estoque de coisas perecíveis, essas coisas. Tem preço de cebola muito alto, de batata. Tá altíssimo, batata altíssimo, entendeu? Todas essas coisas estão bem altas mesmo. Vai ter que mudar o cardápio do final de semana. Ah, sim, com certeza. Salada nem pensar, né? Muito obrigado, viu? Então é isso, Denise. Muito obrigado. Embora o ministro Marum tenha dito que a situação está melhorando, está voltando ao normal e coisa e tal, a situação não é bem essa. Sabe por quê, Denise? Até eu conversei agora há pouco com as minhas fontes aí do governo federal, da própria ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. E sabe o que eles me disseram, Denise? Situação de Viracopos ainda muito difícil com relação ao abastecimento de querosene de aviação. Está difícil também o abastecimento de caminhões com o que havia aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, em Congonhas. Está longe da normalidade, mas ainda tem um estoque razoável. E em Brasília, capital federal, hoje Brasília é uma espécie de hub nacional, assim como é Congonhas, combustíveis entrando, enchendo os estoques, mas está tudo muito distante daquilo que é considerado normal. A situação é classificada, inclusive, como ainda crítica, delicada e sem qualquer tipo de perspectiva de normalização. Minha cara Denise, ouvintes internautas da Jovem Pan, os produtos de mercearia, como se chama, né, como eles são chamados, aqueles que são enlatados, envasados, em caixa, esses não estão faltando aqui nos supermercados do Rio de Janeiro. Inclusive, a associação que representa essa categoria, esse segmento, diz que tem estoques nos supermercados de maior porte, de médio porte, é claro, até meados da próxima semana. O que falta também foi o que disse essa consumidora aqui ao microfone da Jovem Pan, os produtos de hortifruti e granjeiro. E quem tem está cobrando um preço elevadíssimo, Denise. Agora, Viga, tem fundamento as informações de que teria a busca de mercadorias aqui em São Paulo para insumos para o Rio de Janeiro? Tem sim, Denise. A Polícia Rodoviária Federal, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, porque tem uma picotada, Denise. Vocês estão buscando mercadorias aqui em São Paulo para abastecer aí no Rio de Janeiro, insumos? Então, sim, Denise. A gente tem até vídeos da Polícia Rodoviária Federal, não sei se eles estão disponíveis aí, mas o Tibor, como muito competente, já dá uma força, dá uma ajuda pra gente. O que acontece? O Rio de Janeiro aí, ó. O Tibor é campeão, a turma da técnica também. Você está vendo aí que caminhões, ouvintes internautas da Jovem Pan, o ouvinte está ouvindo, é claro, o internauta está vendo. Caminhões saíram aqui do Rio de Janeiro e foram para São Paulo em busca de produtos químicos, basicamente cloro, tá, Denise? Por que esses produtos químicos são importantes? A Polícia Rodoviária Federal teve de escoltar caminhões em indústrias de São Paulo até a SEDAI, que é a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, para usar esse cloro na limpeza, vamos dizer assim, na higienização da água que é servida, fornecida para os consumidores de água aqui do Rio de Janeiro. Como esses produtos químicos, repito, basicamente cloro, eles são produzidos em São Paulo, com a greve dos caminhões, eles não estavam chegando aqui ao Rio de Janeiro. Precisou a Polícia Rodoviária Federal escoltar caminhões da Companhia de Saneamento, Água e Esgoto do Rio de Janeiro, a SEDAI, até São Paulo, e esses caminhões começaram a chegar na manhã deste sábado para que o cloro seja misturado à água e não haja também desabastecimento de água aqui no Rio de Janeiro. Era só o que faltava, já não tem gasolina, os postos estão secos, os hortifruti granjeiros desapareceram. E os mercados que ainda tem... água potável até a segunda página, né, Denise? Porque aqui no Rio de Janeiro ninguém abre a torneira e bebe a água. Mas a água
pelo menos, vamos dizer assim, salobra, tá? Para que seja tomar banho, utilizada lavar no roupa, chuveiro, né? Tomar banho, exatamente. Lavar roupa, agora, lavar louça. A gente muitas vezes não pensa, né, na amplitude do problema que a gente está enfrentando, mas o secretário de Segurança aqui de São Paulo, que deu entrevista hoje aqui no Jornal da Manhã, ele colocou exatamente essa questão, que um dos produtos que estão garantindo o escoamento e o abastecimento seria exatamente esses que são utilizados para manter a água potável. Embora você questione, mas ele falava do problema aqui em São Paulo também, que você tem que garantir o fornecimento aqui em São Paulo, no caso da Sabesp, para que se tenha como manter o fornecimento de água. Lógico, é uma situação complicadíssima. Ainda tem os insumos para hospitais, que é um problema seríssimo. Lógico. As pessoas que têm de fazer hemodiálise, não é, Viga? Esse ponto que eu ia tocar, Denise. Eu ainda não vi acúmulo de lixo aqui pelo Rio de Janeiro, não. Mas a coleta está prejudicada, viu, Denise? E aí entra uma questão também de salubridade, né, de saúde, uma questão sanitária. A Conlub, que é a Companhia de Limpeza Urbana da cidade, diz que está tendo que racionalizar, está tendo que remanejar a frota por conta da falta de combustíveis, embora a coleta de lixo seja considerada um serviço prioritário. E lá da Reduc estão saindo caminhões-tanques justamente para essas ações emergenciais, para os serviços prioritários. Mas para que os caminhões sejam liberados, os caminhoneiros exigem que a nota seja apresentada, a nota fiscal e também a destinação de produtos. Aqui no Rio de Janeiro, em alguns hospitais, principalmente públicos, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro denunciou que a hemodiálise já está prejudicada em algumas unidades públicas, as cirurgias eletivas estão sendo postergadas e suspensas por falta aí de elementos, falta de insumos, e há também problema no fornecimento de oxigênio, aquele oxigênio que é utilizado para hospitais e também para algumas atividades hospitalares aqui no Rio de Janeiro. A situação é difícil, é delicada, é complicada e, repito, Denise, está longe, muito longe daquilo que é considerado normal, embora o ministro Marum tenha dito que as coisas estão caminhando. Volta a questão dos aeroportos. Ele disse que Viracopos está bem, as minhas fontes dizem que não, os estoques estão baixos. E Brasília, lá onde ele está, é o caso mais grave, né? Brasília, os caminhões estão entrando, mas ainda numa quantidade muito pequena. Aqui no Rio de Janeiro também a situação é difícil. Parece que nos grandes aeroportos, a situação menos pior, vamos dizer assim, um pouco mais confortável, continua sendo de Congonhas, embora eu tenha recebido informações de que as companhias aéreas estão cancelando voos. Parece que ela está 40, a Azul quase 20, por conta da falta de combustível que havia, o querosene de aviação, Denise.